Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos na Cidade Velha de Jerusalém e o assunto de hoje é cada uma das 12 tribos de Israel. Nós vamos falar das suas origens, dos seus nomes, mas principalmente dos seus símbolos. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar com a história da família que mudou a história da humanidade? A família de Abraão. Eu vou colocar a genealogia deles também aqui do lado da tela para vocês irem acompanhando. Então, o primeiro patriarca vai ser Abraão, depois o filho dele Isaque e o neto Jacó. E hoje a gente vai se focar na genealogia e na família de Jacó. Ele vai ter 4 mulheres, 2 esposas que são Raquel e Leia e 2 concubinas que são Bilá e Zilpá. E no total ele vai ter 13 filhos, ou melhor dizendo, 12 filhos e uma filha também. E desses 12 filhos vão surgir as 12 tribos de Israel. E agora vamos passar por cada uma dessas tribos, começando pelo primogênito, Reuven. Aqui em cima a gente vê um círculo com os símbolos das 12 tribos de Israel. E no meio a menorá, que era o candelabro do Templo de Jerusalém e o símbolo mais importante de todo o povo de Israel. Mais importante, inclusive, que a estrela de Davi. Mas se a gente começar com a tribo que está bem no meio e em cima, é a tribo de Reuven. E o símbolo que parece um sol, mas na realidade não é. Aqueles símbolos são mandrágoras, que é uma fruta, como está escrito em Gênesis 30:14. Quando está escrito que Reuven colhe mandrágoras, essa fruta para sua mãe, Leia. E a propósito, o nome da tribo Reuven é Reuben, que é a junção de 2 palavras que quer dizer, olhem o filho, já que ele é o primogênito de Leia. E agora, outro filho de Leia é Judá, ou em hebraico, Yehudá. E significa louvor ou louvar. Da tribo de Judá vêm alguns dos maiores reis do povo de Israel, como o rei Davi. E por isso, às vezes, a tribo é representada com símbolos como uma coroa ou como a harpa do rei Davi. Mas o símbolo mais importante, na realidade, é o leão de Judá, que é o que a gente vê também representado aqui. E também, como a gente vê aqui embaixo, com esses 2 leões. Mas o que a tribo de Judá tem a ver com o leão? É parte da bênção que eles recebem em Gênesis 49:9, quando ele vai ser abençoado como um gur aryeh, como um filhote de leão. E por isso o símbolo da tribo se transforma no leão e, por consequência, toda a cidade de Jerusalém também vai usar o símbolo do leão, já que Jerusalém estava dentro do território da tribo de Judá. Então, vamos agora juntos ver a bandeira de Jerusalém. E aqui, lado a lado, a bandeira de Jerusalém com a bandeira de Israel. A bandeira de Jerusalém tem no meio o leão de Judá e em cima escrito Jerusalém em hebraico, que se pronuncia Yerushalayim. E essa área, até os dias de hoje, leva o nome da tribo de Judá. Por isso, essa região se chamam as Montanhas da Judéia. Por isso, aqui próximo também fica o deserto da Judéia. E mais que isso, o povo de Israel, hoje em dia, tem como sua religião o judaísmo, que também vem através do mesmo nome, Judá. Outro dos filhos de Leia se chama Shimon, que significa aquele que escuta. Em português, a gente normalmente pronuncia como Simeão. E o símbolo da tribo é a torre e as muralhas da cidade de Shem, Siquém. Hoje em dia, se vocês procurarem essa cidade no mapa, ela aparece como Nablus. Mas não é por um motivo muito bonito que ele recebe essa torre e essas muralhas, e sim porque ele destrói a cidade de Siquém. Dos 12 filhos homens de Jacó, cada um vai dar origem a uma das tribos de Israel. E quando as tribos estão voltando da escravidão do Egito, passam uns 40 anos vagando no deserto, elas podem entrar na terra de Israel e a terra de Israel vai ser dividida entre elas.
Que território vai ser dado a Simeão? O território de Simeão vai ser dentro do território da tribo de Judá. Judá recebe um território enorme. E o que acaba acontecendo com o tempo é que a tribo de Simeão vai desaparecer. E provavelmente ela desaparece porque foi incorporada pela tribo muito maior que vivia em volta, que é a tribo de Judá. E chegou o momento de falar de Levi. O nome dele vem de Livui, que quer dizer acompanhar. E ele vai dar origem a uma tribo diferente de todas as outras tribos. Por quê? Porque eles vão ser escolhidos para fazerem os serviços a Deus. Isso quer dizer que eles guardavam o templo de Jerusalém, eles tocavam os instrumentos, faziam a manutenção e dentro da tribo de Levi tinha uma família que era a família de Cohen, que eles eram os sacerdotes também do templo de Jerusalém. E por isso está escrito, Josué 13:33. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a herança deles. E como vimos no texto, Deus vai ser a herança da tribo de Levi e por isso eles não recebem nenhum pedaço da terra de Israel. Então, na hora da divisão, eles ficam sem nada. Mas na realidade a gente entende que eles recebem a maior herança de todos. E por isso, qual é o símbolo da tribo de Levi? O símbolo é o peitoral do sumo sacerdote, onde a gente vê 12 pedras. Cada pedra dessas era preciosa ou semi-preciosa e representava uma das 12 tribos de Israel, já que o serviço de Deus eles faziam por todo o povo. O próximo filho é Zvulun. O nome soa um pouco estranho, mas o significado é muito bonito. Ele vem de Zeved, que em hebraico quer dizer presente. Então, o nome se pode traduzir como aquele que foi presenteado. E agora, qual o símbolo da tribo de Zevulun? É um barco, porque eles se encontram entre mares no momento que eles recebem o território. Eles estão próximos de um lado do Mar da Galileia e do outro do Mar Mediterrâneo e por isso o barco vai ser o símbolo deles. E há 3.200 anos atrás, quando a terra de Israel é dividida entre as 12 tribos, cada tribo tem que entrar e fisicamente conquistar o seu território. E está escrito que a tribo de Zevulun foi uma das que mais facilmente conquistou o seu território e eles, em várias passagens, aparecem também como uma tribo de guerreiros e lutadores. E nos faltou comentar de mais um filho de Leia, que se chama Issachar, ou como a gente pronuncia o nome dele hoje em dia, mas no hebraico bíblico a pronúncia correta é Issachar. Sahar quer dizer pagamento, ou inclusive a gente usa essa palavra como salário hoje em dia. Então esse nome significa Deus é o meu pagamento, ou o pagamento de Deus. Então Issachar tem como símbolo da tribo lua, estrela e o sol. Por quê? Por causa do primeiro livro de Crônicas. E os filhos de Issachar, 200 dos seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Era muito importante ter pessoas como da tribo de Zebulun que entendessem de astronomia. Isso quer dizer, entendessem do sol, da lua e das estrelas, para que se pudesse dessa maneira contar o tempo. Até os dias de hoje, no mundo judaico, o calendário ele tem meses lunares e as festas bíblicas até os dias de hoje seguem os meses lunares. E por isso, todo o povo de Israel dependia da contagem do tempo feito por esses especialistas da tribo de Zebulun. Agora chegou o momento de falar dos filhos de Raquel. Ela vai ter 2 filhos, mas dela na realidade vão sair mais que 2 tribos. A gente já vai explicar como isso acontece. Mas vamos começar com o primeiro filho dela, que se chama Yosef. Em português a gente fala José. Yosef vem de Leosif e o símbolo dessa tribo são feixos de trigo.
tanto por causa das visões que José teve, como também o trigo do Egito, já que esse é o mesmo José do Egito. Mas o que acontece é que a tribo de José vai se dividir em duas. Vai se dividir entre os dois filhos dele, entre Menassé e Efraim. Então, na realidade, a gente tem aqui uma tribo que se divide em duas. Agora, então, como a gente continua com o número 12? Porque na hora da divisão da terra de Israel entre as 12 tribos, duas tribos, na realidade, não vão receber territórios. Primeiro, José, porque, entre aspas, eles deixam de existir porque se dividem em duas. E também, como a gente viu antes, a tribo de Levi não recebe nenhum território e por isso a gente mantém o número 12. E agora, o outro filho de Raquel se chama Benjamim. E ele é o caçula de todos os irmãos. Benjamim, ou em hebraico, Biniamim, quer dizer o filho da destra. E o símbolo da tribo é um lobo, por causa da bênção dele de Gênesis 49, 27. E na divisão das terras, ele recebe a cidade de Jerusalém, a cidade mais importante de todas, apesar do território ser muito pequeno. Mas como? Se eu falei antes que a tribo de Judá ficou com Jerusalém. O que acontece é que, em teoria, eles receberam o território de Jerusalém e da região. O problema é que, na prática, eles não conseguem conquistar a cidade. E então a cidade vai seguir na mão dos jebuseus até Davi vir e conquistar a cidade. E Davi é da tribo de Judá e por isso acabou que na prática a cidade de Jerusalém ficou nas mãos da tribo de Judá. Mas apesar de eles terem um dos menores territórios entre as tribos, o território deles continua mantendo o nome até os dias de hoje. Então até os dias de hoje nós temos o município de Benjamim, aqui bem próximo de Jerusalém. Vamos falar dos dois filhos de Bilá, uma das concubinas de Jacó. O primeiro filho que a gente vai falar se chama Dan, que quer dizer literalmente juiz. E essa tribo tem dois símbolos diferentes. Um que é mais bonito, que é uma balança, que representa a justiça, também por causa do próprio nome dele, Dan, que significa juiz, mas também por causa dos versículos de Gênesis 49 e agora 16 e 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E agora vejam o que está escrito no versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E justamente por causa do versículo 17, a tribo de Dan tem como outro símbolo a serpente. Agora, vamos falar do território da tribo de Dan. Na divisão das terras de Israel, eles ficam com a zona que hoje em dia seria a Grande Tel Aviv. Mas, na prática, eles jamais conseguem conquistar aquele território, porque quem estava lá naquela época eram os filisteus, e a gente conhece o poderio militar deles em tantas e tantas histórias bíblicas. Então, o que acontece é que eles vão ter que encontrar outro lugar para se assentar, e esse território vai ser no extremo norte de Israel, hoje em dia fronteira com o Líbano. Apesar disso, se vocês perguntarem para qualquer israelense aqui onde fica Gush Dan, onde fica a zona de Dan, até os dias de hoje eles vão apontar para a Grande Tel Aviv. Apesar de na prática eles nunca terem se assentado lá, o território mantém o nome até os dias de hoje. E o outro filho de Bilá se chama Naftali, que quer dizer a minha luta ou as minhas dificuldades. E o símbolo dessa tribo é uma gazela, por causa do que está escrito em Gênesis 49, 21. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. E na divisão das terras, a tribo de Naftali recebeu o território que fica próximo ao Mar da Galileia, no norte de Israel, e isso inclui a região de Genezaré. E essa região era extremamente importante, porque nela passavam algumas das rotas comerciais mais importantes daquela época,
Por exemplo, de lá passavam as rotas que iam para Damasco, para Tiro e Sidom. E por isso essa tribo tinha muita fartura em tudo, e isso inclui também economicamente. Também como a gente pode ver pela bênção dada por Moisés a essa tribo no livro de Deuteronômio. E Naftali disse: farta-te, ó Naftali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor, que possui o ocidente e o sul. E a última das mulheres de Jacó se chama Zilpá, e ela também vai ter 2 filhos. Um deles se chama Gad, que quer dizer literalmente sorte. E quando eles dividem a terra de Israel, eles recebem o terreno que se chama depois a Peraia, que é o outro lado do Rio Jordão, hoje em dia a Jordânia. E por isso o símbolo da tribo deles vai ser uma tenda, já que o terreno que hoje em dia a Jordânia é um terreno mais seco. O trabalho que eles faziam, eles eram pastores seminômades, e por isso a tribo recebe a tenda, que lembra o trabalho deles, já que eles estavam sempre se mudando e viajando para cuidar das suas ovelhas e dos seus animais. E a última das 12 tribos é a tribo de Asher, que vem da palavra hebraica Osher, que quer dizer literalmente felicidade. E o símbolo da tribo qual é? É uma árvore de oliveira, exatamente como a gente está embaixo de uma agora. Porque sua bênção em Deuteronômio inclui azeite. E de Asher disse: bendito seja Asher com seus filhos, agrade seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. E as bênçãos também falam das suas comidas e da sua fartura. De Asher o seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais das tribos e do povo de Israel. Para aqueles que têm interesse de aprender hebraico, tanto moderno como bíblico, eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo. E daqui, da Torre de Davi, em Jerusalém, eu quero me despedir de vocês e convidar vocês também a se inscrever no canal para mais vídeos aqui da Terra de Israel. Um beijo e até a próxima!